E olha só, a gente vai começar o nosso programa com ela. Mi, tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo jóia também, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui, né? Que legal, eu adoro quando ela vem aqui pra gente falar sempre sobre assuntos que são delicados, mas que ao mesmo tempo fazem parte do nosso dia a dia, a gente não consegue fugir, né, desses assuntos. E hoje, Setembro Amarelo, eu acho que é um tema tão forte, tão pesado ao mesmo tempo, mas como eu falei agora no início do programa, é sobre valorização da vida, a gente dá importância para a nossa vida. E que muitas vezes essas pessoas que estão com esse pensamento do suicídio e tudo mais, parece que é mais difícil para eles pensar em algo positivo, né? É. A depressão é algo terrível, né? E aí, quando há uma depressão suicida, a pessoa pensa que a morte é a solução, né? Então ela começa a pensar estrategicamente nas pessoas que estão ao redor dela e começa a imaginar que se ela acabar com a vida dela, ela está acabando com o peso da empresa, com o peso familiar, com o peso para os filhos, É o pro problema cônjuge. que acaba. É. Quando na verdade nasce um novo problema para quem fica, né? Porque o suicídio, ele atrapalha a pessoa que se suicida, claro, né? Mas todo o sistema familiar que está envolvido nisso tudo. Sim. Então você imagina como é que fica o filho, né? Os filhos sem uma mãe ou sem um pai que infelizmente ceifaram a vida. Como é que fica uma mãe com um filho que ceifou a vida? Como é que fica a esposa com o cônjuge, né? Ou o marido com a esposa que ceifou a vida? Abre-se mais um buraco, abre-se mais perguntas do porquê isso. Enquanto a pessoa que é depressiva busca o porquê eu estou doente, o porquê eu estou assim, as pessoas que estão envolvidas no ato da depressão suicida se perguntam por que não pediu ajuda, por que não me falou que estava sentindo isso, por que essa pessoa tomou essa atitude, sabe? Mas você sabe, Michele, que muitas vezes as pessoas que pensam dessa maneira, elas têm vergonha de dizer aquilo que elas estão sentindo. E talvez seja esse o grande desafio para elas. Na verdade, elas estão lidando com sentimentos que estão ali dentro, guardados. O sentimento de vergonha, de dizer assim, parece que eu sou incapaz de fazer as coisas sozinhos. E isso dificulta todo o sistema, não é? Sim, porque além da vergonha, eles sentem culpados, né? E eles nem sabem o porquê, qual é a culpa que eles estão carregando. Então, o primeiro passo da pessoa que entra em depressão, uma coisa que é muito importante a gente falar antes, né? Depressão é totalmente diferente de tristeza. Sim. Então, todos nós ficamos tristes por várias situações, seja do trabalho, seja uma situação de doença, seja uma situação de luto, né? De perca, enfim. Só que quando essa tristeza não tem fim, quando essa tristeza traz junto um emaranhado de coisas, ela se torna numa depressão. E aí, quando a pessoa entra nesse sistema de depressão, ela se sente culpada. Primeiro porque ela acha que ela entrou naquilo porque em algum momento ela não cuidou de algo, né? Então ela se sente culpada por aquilo. Depois ela sente vergonha. E aí ela não tem a coragem de falar assim, Thiago, eu preciso de ajuda. Ou mãe me ajuda, ou filho me ajuda. Ou até mesmo buscar uma ajuda de um profissional. Sim. Sabe? Tem muitos mitos, né, que falam que o psiquiatra, ou a terapeuta, ou a psicóloga, eu não posso procurar porque eu não tô louco para isso, né? Antigamente era isso, mas hoje não. Como se esse profissional estivesse ali apenas para esse tipo de situação. Tipo assim, a pessoa tá louca, a pessoa tá com um problema e aí vai procurar. Mas hoje em dia a gente vê que não é isso. Nós temos vários transtornos mentais que vêm seguindo aí numa enxurrada, né? Quem nunca passou por um estado depressivo, Sim. Infelizmente vai passar, porque a gente vê o mundo que a gente está vivendo hoje. Sim. É uma enxurrada de informação, é uma enxurrada de cobrança ao mesmo tempo, né? E aí você fica uma enxurrada de comparação, porque geralmente as pessoas se comparam, mas ele está dando conta de tudo, eu não dou conta, mas ele está fazendo tudo e eu não estou fazendo. E eu vou além e vou colocar a internet ali como um dos parâmetros também, porque você olha para a internet e muita gente coloca só as coisas positivas, então tudo para você dá certo e para mim não dá certo. Não dá nada certo. Mas ao mesmo tempo você não sabe todas as dificuldades que o outro está passando e só publica coisas boas. E muita gente está no estado depressivo, chorando em casa e
postando que está bem, que está viajando, que é feliz, né? Quantos casos a gente já viu de casais que postam que estão em lua de mel, mas quando na verdade estão no maior pé de guerra, né? Verdade. Então, as pessoas não vivem hoje a realidade de forma concreta, né? As pessoas vivem um mundo de fantasia. De eu tô sempre perfeita, eu tô sempre linda. Não, gente, tem dia que você não quer nem levantar da cama, mas você levanta. E tem outros dias que você levanta dando bom dia aos pássaros porque você tá feliz da vida. Então, a gente precisa entender que é normal o ser humano estar, né, dessa forma, um dia feliz, outro dia um pouco não tão feliz, às vezes triste por algo que aconteceu. Isso é normal. O que a gente tem que vigiar na nossa mente todos os dias são os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos vão tornar as nossas atitudes. Então, eu tenho que sempre pensar, se um pensamento ruim está rondando a minha mente, por que esse pensamento está aparecendo ali? Porque se eu deixar que ele vire cotidianamente, todos os dias na minha mente, eu vou ter uma atitude de retração e aí, claro, eu vou entrar numa depressão. Você sabe que até coloquei na nossa legenda aí, você não está sozinho, ligue 188. Esse 188 eu acho bem importante a gente estar sempre divulgando, porque às vezes as pessoas estão num estado tão terrível, né, de tristeza profunda, eu posso dizer, né? E aí você vê essa depressão acontecendo e não sabe a quem recorrer, muitas vezes está naquela situação assim muito desesperadora. Eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu não tenho dinheiro para ir num terapeuta, eu não tenho dinheiro para ir num, sabe? E aí você tem essa opção, ligar 188 e vai ter um recurso ali para a pessoa te ouvir e talvez você vai falar assim, se acalmar. E o melhor, é sigiloso. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, não há julgamento. Sim. Então você liga 188 e você refresca, né? Claro, não é a única opção que você tem. Né? Você falou, de repente eu não tenho a condição financeira para buscar um terapeuta. Mas a prefeitura também nos disponibiliza isso. Exatamente, tem os CRAS, tem os psicólogos, tem essas possibilidades. Tem, exatamente, tem. Só que o problema, Tiago, é que quem está no estado depressivo, ele sente vergonha, então ele não tem coragem. O que o depressivo quer, na verdade, é que você note que ele está precisando de você. E nem sempre é possível, porque às vezes o depressivo esconde um sorriso atrás da depressão. Né? Aquela pessoa que está sempre bem, está sempre alegre, nunca tem problema, de repente a hora que chega em casa é a hora que desmorona, é a hora que pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida, mas e agora, para que eu preciso viver? E são coisas que eu acho muito impressionantes, porque tudo depende de cada um, porque para você pode ser a situação financeira, pode ser que para você seja um problema com o filho que está te levando a um estado de estafa total, pode ser que seja um relacionamento, pode ser que seja alguém do trabalho, pode ser que seja alguém, sabe, coisas pequenas, mas que se tornam uma coisa gigantesca dentro de você. Sim. E a gente não tem como saber e nem julgar, porque só quem sente aquilo sabe. E a depressão nunca vem só por um motivo, é importante a gente falar. Hoje já tem estudos comprovando que a genética também nos ajuda nesse processo. Então, se eu tenho um familiar, mãe, pai, irmãos, ou avós, que já tiveram depressão, que já se suicidaram ou qualquer coisa assim, eu tenho uma disposição que isso também aconteça na minha vida. Mas isso é um fator determinante? Não, tem que vir atrelado numa série de coisas, tá? Não só o fato da minha mãe ou meu pai ter sido depressivo, que eu também serei. Mas eu tenho essa predisposição de ser. Então, se eu juntar tudo isso com outros problemas, com problemas familiares, com problemas, com vícios, né, de drogas, álcool, etc. e tal, isso vai fazer com que cada vez mais o meu corpo entre em sintonia com aquilo que já está no meu DNA. Sim. Entende? Então, por isso que é muito bom assim, a gente saber a situação dos nossos pais. Né? Porque aí se eu sei que a minha mãe foi uma pessoa depressiva, que eu sei que meu pai foi um homem depressivo e eu carrego isso no meu DNA, vou cuidar da minha mente, sabe? Vou procurar buscar coisas que... Porque eu tenho uma tendência... Eu tenho uma tendência e se eu não cuidar de uma série de outros fatores, isso pode desencarrilhar na minha vida, né? Mas ele sozinho não faz. Só porque minha mãe ou meu pai teve, não quer dizer que eu tenha depressão. Só esse fator genético sozinho não vai determinar. Não determina.
mais ligado a uma série de coisas, de conflitos familiares, de conflitos com o filho, com o cônjuge, uma perca, um luto, um término de um relacionamento, uma série de coisas que pode acontecer, a perca de um emprego, uma série de coisas que pode acontecer, podem fazer com que eu me predisponha, né? E aí ligo o gatilho lá na minha mente de, viu? Você já tem, né? Então vamos para esse caminho, né? E a nossa mente é traiçoeira, ela faz a gente pensar que esse caminho do ruim é mais fácil do que eu ter que todos os dias levantar feliz, alegre, sorridente, né? Você sabe que agora a gente viveu, ainda vive, né? A pandemia, alguns resquícios, né? De tudo que acontece. Quantos profissionais da saúde, né? Da área da saúde, viveram todo esse turbilhão de coisas, emoções e tudo mais. E aí essas pessoas também precisam dessa ajuda, na verdade, né? Que às vezes viveram coisas dentro dos hospitais, dentro das clínicas e assim por diante, e não tiveram esse cuidado, essa ajuda. E muitos estão com esse pensamento suicida acontecendo. Como é terrível isso, né? E esse pensamento ele vai e volta, é constante isso. Tiago, essas pessoas deixaram as suas casas e as suas famílias para lutar pela vida de outras pessoas, né? Elas estiveram na linha de frente. Então pensa o quão pesado era o local onde elas estavam, a energia daquilo, né? Pessoas que chegavam com um diagnóstico e de repente saíam dali direto para o cemitério, né? Não conseguiam ao menos ter a possibilidade de uma sobrevida ou a chance de realmente viver. Então você pensa como que fica a mente do ser humano ver tantas percas como os enfermeiros viram, né? E tá aí o que a gente vê não só aqui em Cascavel, mas acho que no mundo inteiro, né? O que se chama hoje de depressão coletiva. Onde as pessoas entram em depressão coletivamente pelo ambiente onde elas estão inseridas. Seja no trabalho, seja em casa, isso também pode acontecer dentro de casa. Mas no caso dos enfermeiros é no trabalho. Então, de repente, uma pessoa que fica em depressão por tudo aquilo que ela vivenciou, não estava preparada psicologicamente para enfrentar tudo aquilo. Chega para um outro enfermeiro e aí descarrega a energia. Esse outro enfermeiro descarrega para o outro. Coletivamente, todos eles ficam num emaranhado de sentimentos e sensações de impotência, sabe? De, poxa, tantas vidas estão indo, quem sou eu aqui nesse meio? Eu não estou podendo ajudar ninguém, e aí a pessoa também se sente impotente, e daí vem a culpa de que aquela pessoa morreu porque eu não dei o meu melhor, que na verdade não tem nada a ver, não é culpa nenhuma, entendeu? Mas ela assume para si isso mesmo. Pelo ambiente que ela está inserida. Que louco. E é algo tão difícil, a gente sabe, né? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar também sobre a ansiedade com a Andy. A nossa mente é muito difícil de entender ao mesmo tempo, porque ela tem muitas camadas. Até você chegar no seu inconsciente, talvez inconscientemente a gente faça tantas coisas ali, trabalhe, e talvez todo esse sentimento que a gente está falando agora também, de depressão, daquilo que a gente traz, das emoções, esteja tão profundo. Para você lidar com tudo isso é difícil, não é simplesmente você resolver agora, vou fazer tal coisa e vou me libertar de tudo isso. É um processo. Que é preciso fazer, né? E é necessário buscar ajuda. Porque ninguém consegue sair de um estado depressivo, no caso do estado depressivo suicida, né, sozinho. Não tem como você fazer isso. Michele, mas eu saí, me agarrei a Deus, a uma série de coisas e tal, e eu saí disso. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive uma depressão pós-parto, que de uma gestação totalmente saudável eu passei para uma gestação de risco, onde eu corria o risco de vida e meu filho também, e toda aquela adrenalina daquele parto conturbado, né, me trouxe a depressão pós-parto. E eu não, no momento em que eu estava passando por isso, eu não entendi isso, mas eu me afastava das pessoas, não queria ficar próximo das pessoas, sabe? Meu esposo às vezes me pegava chorando e eu falava, não, é que eu estou cansada, não, é que eu estou amamentando, o peito está doendo. O depressivo, ele inventa desculpas, quando na verdade ele tem que falar, viu, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, né? E aí, quando você entra nessa questão da depressão suicida, eu achava, na verdade, que tinha saído com o poder da oração, com o poder do subconsciente, aquela coisa de eu posso, eu consigo, eu não vou ficar nisso, porque a depressão não é uma frescura, não é algo, vai passar. Não
Na verdade, é um distúrbio mental e você precisa sim de um acompanhamento médico, Sim. em alguns casos de medicamento. Mas eu passei 5 anos sem precisar me tratar. Quando veio uma perca, um luto na minha família, e aí então eu entrei num processo que desencadeou tudo aquilo que eu tinha vivido na minha gestação. Mas não tive dependência, não tive desejo de me suicidar, nem nada disso. Mas desencadeou novamente a depressão. Então, o que eu falo? A oração ajuda? Sim. Buscar as ajudas, né? Nesse caso de Sim. oração, de seres superiores, ajuda muito. Mas, às vezes, é necessário a ajuda de um profissional e talvez até de um medicamento. Olha, tão importante a gente falar sobre esse assunto, como eu falei desde o início, e eu acho que vamos falar sobre isso ainda na próxima semana, porque o mês de setembro, claro, quem acompanha o nosso programa sabe que a gente não fala apenas agora no mês de setembro. No mês de setembro a gente dá um foco maior nesse assunto e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que debater isso sempre o ano todo. Hoje a Michelle está aqui, me fazendo companhia. Quero agradecer mais uma vez a participação. Eu que agradeço, Thiago. É sempre muito bom vir aqui, é sempre muito bom falar com você. Eu espero que de alguma forma, né, a nossa fala toque quem está precisando, e fica aí o telefone 188 para as pessoas ligarem. A prefeitura tem a forma de ajudar, né? E se você tem a condição financeira de pagar um terapeuta, não se acanhe, sabe? Busque ajuda. Busque ajuda, tá certo? Mi, obrigado. Eu que agradeço. Um beijo, até a próxima. Até a próxima.